Amém? A paz do Senhor Jesus, amados. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Amados, eu queria narrar essa história com vocês e queria também estar pontuando versículo por versículo para nós estarmos meditando a respeito dessa passagem. O título da mensagem de hoje é Como Tudo Começou. O porquê que nós estamos nesse estado deplorável, porquê que nós estamos como seres humanos nesse estado que infelizmente é deplorável. Então a gente vai estar esmiuçando o texto versículo por versículo e deixar Deus falar aos nossos corações. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Amém? Todos acharam? O texto começa dizendo assim: mas a serpente mais sagaz, diga comigo, sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos, a palavra que eu pedi para que vocês repetissem, sagaz, significa esperto. O texto vai dizer que a serpente é o animal mais esperto que Deus tinha criado. E amados, nós vamos ver que Eva, com toda a sua ingenuidade, resolveu trocar uma ideia com a serpente. Será que existe pessoas que gostam de trocar uma ideia com Satanás? Nos nossos dias hoje? Acredito que todas as vezes que o nosso coração se ira, que todas as vezes que o nosso coração, às vezes, volta a buscar algumas coisas que está fora do padrão de Deus, nós passamos agora a trocar uma ideia com Satanás. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento diante das circunstâncias, por mais que seja difícil que nós estamos vivendo. Então é importante que eu e você entenda que Satanás, ele é sagaz, ele é esperto. Quando nós vamos lá para a carta de Judas, que tem um capítulo só, nós vamos ver um certo momento que Judas vai declarar que diante de Satanás, disputando com o anjo o corpo de Moisés, em nenhum momento o anjo se propôs a lutar contra Satanás. Pelo contrário, que Deus lute, que Deus faça. Amados, nós não podemos brincar com Satanás, amém? Nós não podemos brincar com o inimigo da nossa alma. Esse negócio de brincar de ser crente não pode existir na nossa vida. Ou nós somos crentes ou nós somos mundanos. Não existe meio termo. Então conversar com Satanás infelizmente abrir precedente para nós sofrermos na carne algumas retaliações do inferno que virá contra nós. Então agora nós vamos ver Eva conversando com este animal chamado serpente, que é a prefiguração de Satanás. Queridos, ele faz uma pergunta para Eva. A pergunta de Satanás é: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele traz algumas dúvidas no coração de Eva naquele momento. Ele está instigando Eva a abrir o seu coração. Porque para mim conhecer alguém, para mim conhecer você como seres humanos, eu preciso primeiramente sentar com vocês e ouvir o que vocês têm a dizer. E a partir do que vocês falarem, a gente vai ter uma base de como é o seu coração. Fábio, como assim? Você consegue enxergar o coração? Queridos, eu não sei se você consegue ter esse discernimento, mas se eu sentar 10 minutos para conversar com alguém, eu consigo saber como que está o coração dela, pelas palavras que saem pela boca. E Satanás, ele é astuto, queridos. Ele faz isso, ele é muito esperto. E Eva, no versículo 2, vai dizer assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. No capítulo 2, do versículo 16, do mesmo livro que nós estamos lendo aí, o texto, a ordem do Senhor é dada para Adão. O texto diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: desta árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, queridos, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar na sua carta de Efésios a respeito da subordinação ou da submissão da mulher a respeito do homem. Isso é uma ordem do Senhor. Nós vivemos num tempo que as mulheres, não vou generalizar as mulheres, que existe um grupo de mulheres que se denominam as mulheres as feministas, né? Então elas são independentes, né? Então elas tomam as suas decisões, elas não precisam de homens para nada. E queridos, isso é a síndrome de Eva, biblicamente falando. Nós vamos ver uma mulher aqui passando à frente do seu esposo. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas antigamente, quando os esposos estavam conversando ali numa roda, jamais uma esposa entrava no meio dessa conversa. Até os filhos, né, tinha respeito, não passava em meio às conversas, né, esperava acabar a conversa, às vezes esperava a visita e ir embora, para que viesse perguntar alguma coisa para o seu pai, a sua esposa assim também. Ou seja, foi diluído a educação na sociedade que nós vivemos. Ou seja, o respeito já não existe mais. Então, quando nós vemos aqui Eva, ela está tomando a frente do seu esposo. Quando, na verdade, Satanás ele precisaria perguntar para quem recebeu a ordem. E foi o que nós vemos no texto aqui. Adão, ele recebe da parte do Senhor esta ordem. Você pode comer de todas as árvores que tem nesse jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal, e não comereis. Queridos, quando nós olhamos para o versículo 1 e 2, nós vamos ver que esse precedente que Eva está abrindo para Satanás é perigoso. É perigoso andar na beira do precipício. É perigoso você andar abrindo brechas. Eu não sei se você já andou na beirada de um lago ou de um rio, que de repente você está ali na beiradinha olhando para o rio e aquele rio começa a te puxar e se você não sair de perto daquele rio, você pode cair lá dentro. Então existem muitas pessoas que infelizmente ela fica andando, brincando com a sua fé. Como Eva aqui, conversando com Satanás, dando lado. E de que forma? Vivendo uma vida desregrada, vivendo de qualquer forma diante de Deus, e não tem percebido o seu comportamento diante das circunstâncias da sua vida. Então nós vamos ver uma mulher aqui rebelde, uma mulher que não quer ter compromisso com a realidade. Queridos, e Satanás no versículo 4, quando ela diz que se tocasse no fruto, eles morreriam, no versículo 4, Satanás diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que realmente Adão e Eva eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Ou seja, morrer espiritualmente, amados, é viver distante de Deus, é viver na escuridão, é viver no medo, na tristeza, na depressão, na ansiedade, é se afastar totalmente da luz. E quando Deus ele diz para Adão que se ele tocasse ou comesse do fruto que ele estava proibindo ali, ele morreria, ele estava dizendo para Adão que se eles desobedecessem a ordem do Senhor, eles perderiam a comunhão. E perder a comunhão com Deus, queridos, é algo trágico, é uma tragédia na nossa vida. A gente já não consegue mais orar, a gente já não consegue mais ler a Bíblia, a gente já não consegue mais tirar um tempinho para buscar o Senhor, nem mesmo vir à igreja, queridos, porque perdeu a comunhão com o Senhor, ou seja, agora está vivendo na escuridão.
No versículo 5 o texto diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Houve uma pretensão no coração de Eva aqui. Quando nós lemos o versículo 5, nós vamos ver que houve uma pretensão no coração de Eva. Ela estava querendo ser igual a Deus. Um coração que tem uma ambição de ser igual ao seu Criador. Um coração que é propício ao erro. Um ser humano criado pelo Senhor agora está querendo tomar, ou seja, é o mesmo sentimento que Satanás teve. Nós vamos ter por meio das Escrituras dizendo a respeito deste querubim que vivia lá no céu com o nosso Deus. Ele era um ministro de louvor, por isso que nós temos muito problema com pessoas que ministram louvores, pessoas que tocam instrumentos. A vaidade sobe no coração de uma tal forma que infelizmente isso toma. E ele se sente Deus na terra. Ele se sente uma estrela. E por isso que os músicos, eles precisam ter humildade de se prostrar e clamar a Deus todos os dias e pedir para que a glória e os aplausos que ele recebe não venham tomar o seu coração. Porque se ele se entregar a esses aplausos e essa glória, infelizmente, assim como aconteceu com Satanás, vai acontecer na vida destes. Então é um alerta que Deus está nos dando, principalmente para aqueles que tomam a frente na obra do Senhor. Amados, porque a partir do momento que nós começamos a ter um certo destaque, o que acontece? Uma glória sobe no coração. A gente fica soberbo. É como se nós fôssemos deuses. Quando na verdade nós somos simplesmente homens, comedores de arroz e feijão. Se não fosse a graça do Senhor, nós jamais pegaríamos a palavra de Deus para pregar o Evangelho. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, então toda a autoridade, a autonomia que nós temos é dada dos céus. Porque, amados, nós somos miseráveis. Nós somos seres humanos, assim como os textos sempre vão falar a respeito da pequenez. Quando nós olhamos para a história de Davi, o homem pequeno diante de um gigante Golias. Ele vence este homem gigante que era a arma mais potente dos seus inimigos. E queridos, e em nenhum momento nós vamos ver Davi se vangloriando com aquela situação. Não, ele entendeu que Deus estava com ele. Ele era dependente do Senhor, como a música que nós acabamos de adorar aqui. Quão grande é o meu Deus! Nós não podemos deixar o nosso coração tomar a vanglória, queridos. Amém? Então Eva, ela partiu para esse precedente, queridos. No versículo 6, olha o gostinho que ela sentiu. Porque, queridos, a glória é bom. Quem aqui não gosta de ser elogiado? Quem aqui não gosta de receber um afago? Você é bom no que você faz, né? É esse momento, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós não temos mérito nenhum. Grandes homens caíram na fé pelo fato de querer ser Deus na terra. Não existe homens com oração forte. Existem homens humildes com o joelho no chão e pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que Ele tem ministrado. Porque às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que dizendo assim: eu fui em tal lugar e o fulano de tal tem uma oração forte. Amados, uma oração sincera, de um coração sincero, pode ser de uma criança, ela é poderosa, que chega nos átrios do Senhor, porque é uma oração cheia de humildade. Então, amados, nós não podemos deixar que a vanglória tome o nosso coração. O versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Nem tudo que é bom, queridos. Nem tudo que nós fazemos, muitas vezes Deus está no negócio. Porque às vezes nós somos tão rebeldes, com a nossa visão tão tapada, que nós achamos que nós somos
a última bolacha do pacote, quando nós sabemos que a última bolacha do pacote, ela sempre está quebrada, né? Queridos, nós, seres humanos, somos totalmente dependentes do Senhor, amém? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, presta atenção, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meu Deus, que situação que nós estamos vendo aqui. Porque, queridos, o pecado, se alguém dizer para mim que o pecado é ruim, eu vou chamar de mentiroso na cara, porque o pecado é bom. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado, nós amamos o pecado, porque o pecado, ele gera no nosso coração um espírito de satisfação, é satisfatório, satisfazer os nossos desejos. Como eu disse outro dia, nós estamos aí no lema de cuidar da nossa saúde, fazer a alimentação correta. É gostoso comer uma pizza, é gostoso comer um lanche, é gostoso tomar uma Coca-Cola, ou seja, é gostoso comer doces, né, chocolate, é maravilhoso. Só que tudo isso vai gerar na nossa saúde muitas coisas ruins, como doenças, hipertensões, diabetes, problema no coração, veia entupida e coisas mais que vêm junto com a nossa vida desregrada na alimentação. Então, queridos, nem tudo que é bom é bom. Às vezes nós precisamos renunciar. Minha esposa estava dizendo para mim ontem, né, ouvindo de um pastor, nós cristãos, nós precisamos exercer na nossa vida o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então, se eu sei que algo é ruim, eu preciso fugir daquilo. Porque a partir do momento que eu permito o meu coração a observar aquilo, e de repente eu começo já a admirar, e de repente eu quero pôr só a minha mão, eu vou pôr só a minha mão. Queridos, eu sou vendedor, tá? Sou vendedor. Quando uma pessoa ela manda uma mensagem para mim, Fábio, eu queria ver o perfume tal. Sabe o que eu faço? Eu chego e ponho o perfume na mão dela. O que ela faz? É meu. É desse jeito, queridos. O pecado é assim. O que Satanás faz? Ele não força você a cair na conversa dele. Ele só entrega o presentinho gostosinho na sua mão, aí você fala, é meu. E aí você usufrui daquele presentinho que ele te deu e de repente você perde algo precioso que não é fácil manter. Não é fácil manter a comunhão com o Senhor. A partir do momento que nós tomamos uma decisão no nosso coração de sair de perto da luz, queridos, nós estamos no escuro. E nós sabemos que o escuro só existe coisas ruins. No escuro tem ladrão, no escuro tem animais ferozes, no escuro tem bicho. Alguns acreditam que existe o bicho papão, outros acreditam que tem o lobisomem, outros acreditam que tem outros animais. Mas, queridos, escuro é igual dor e sofrimento. Nós não podemos sair debaixo da aba do nosso Senhor. Nós precisamos segurar nas orlas dele e ficar grudadinho dele, assim como um filhinho com o papai. Amém? Amém? Então, Eva, agora, ela come do fruto, queridos. E ela reparte com o seu esposo. Amados, o fruto ele era tão bom, que Adão, quando viu que Eva comeu do fruto, se deliciando. Você já teve uma salivada na boca quando você viu alguém comendo uma coisa gostosa? É mais ou menos assim. E de repente, Adão ele também toma a mesma posição e come desse fruto. No versículo 7 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amados, quando nós somos ingênuos, quando nós somos simples, quando nós ainda não temos malícia, quem é que já foi criança um dia? Ninguém nasceu grande, né? As crianças, elas têm algo chamado
como é que eu falei aqui? Olha, fugiu da cabeça. Acabei de falar. Ela não tem malícia. Alguém falou aí. Ela não tem malícia, queridos. Então, a partir do momento que essa malícia é perdida, meu Deus, as coisas começam a acontecer na vida dela de uma forma tão rápida, que ela começa a enxergar coisas que ela não enxergava, né? A gente vai ver até os adolescentes, quando começa ele ter um relacionamento, né? E de repente ele parte para coisas que já é de adulto, que já é de casal, ele perde isso chamado inocência. Então, quando nós perdemos a nossa inocência para com o Senhor, queridos, infelizmente, nós nos vemos nu. E por isso que muitas pessoas se escondem. No versículo 8, vai dizer assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amados, perder a inocência é nós entregarmos de bandeja para Satanás o nosso coração. Assim como aconteceu com os filhos de Jacó, com os filhos de Esaú, com os filhos de Jacó e Esaú. Não. Jacó e Esaú, né? Nós vamos ver na passagem que Esaú era o filho mais velho, né? Eles eram gêmeos. Esaú, o filho mais velho, decidiu sair para a caça. E de repente ficou ali envolvido na caça, e o texto vai dizer que Jacó ele faz ali, né, uma porção de lentilha, e quando Esaú ele chega da caça cansado, faminto, o que ele faz? Ele vê aquele pratão delicioso, ele olha para Jacó e diz assim: reparte essa porção de lentilha comigo. E Jacó, bem esperto, sagaz como Satanás, diz para ele: eu só deixo você comer da minha lentilha se você trocar comigo a sua primogenitura, que era a posição de filho primeiro. E nós vamos ver que pela fome, por ele estar faminto, ele troca a sua primogenitura por um pratinho de lentilha. Quantas vezes nós trocamos a graça do Senhor Jesus por um pratinho de lentilha? Por um momentinho de prazer, 5 minutos só. Quantas vezes, queridos? E a primogenitura é uma graça desenvolvida da parte de Deus para nos beneficiar, amém? Então Jesus ele nos amou. No versículo 8 o texto vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor, queridos. Ouviram a voz do Senhor. Deus ele andava na viração do dia no jardim. E de repente eles esconderam da presença do Senhor. Tem muita gente que não está dentro da igreja hoje pelo fato de, infelizmente, ele desobedecer, e pela desobediência ele conseguir agora enxergar a sua nudez e ele ter vergonha de Deus. E nós, como seres humanos, nós temos um hábito, um costume muito feio de sempre começar a inventar as desculpas, né? Tem muita gente que ela diz que ela não vem para a igreja porque não gosta do louvor, porque não gosta das pregações, porque não gosta do irmão, da irmã, porque não gosta disso e daquilo, e começa a inventar um tanto de situações. Mas o problema dela não é o louvor, o problema dela não é a palavra, o problema dela não é o irmão ou a irmã, o problema dela é ela mesma, ela com o Senhor, porque ela não tem investido na sua vida espiritual, ela não tem tirado um tempo com o Senhor, pelo contrário, ela tem dado ouvido à serpente, e de repente a serpente começou a conduzi-la, e ela saiu da presença, perdeu a comunhão com o Senhor, e automaticamente ela deixa de buscar o Senhor,
É simples assim, queridos. Porque quando nós olhamos no início da nossa fé, nós tínhamos um fogo tão grande, um fogo que consumiu o nosso coração, a ponto de nós falarmos de Jesus para todo mundo. Nós não escolhíamos pessoas para falar de Jesus, pelo contrário, nós fazíamos proselitismos, nós queríamos que as pessoas aceitassem Jesus para vir para a glória, porque nós estávamos tão cheios da presença de Deus que agora nós queríamos falar do Senhor para eles. E de repente, queridos, nós deixamos a vida tomando o nosso coração. E de repente a serpente, sendo sagaz, ela passa agora a falar aos nossos ouvidos. E de repente nós começamos a ser atraídos. Você é bom. Alguém um dia chegou em mim e falou: você não quer ser pastor lá na nossa igreja? Falei: meu irmão, Deus tem algo ali no meu coração aqui para a gente fazer. Pode ficar tranquilo, quero não. Tem outros que receberam propostas para serem músicos em outras igrejas, bons. Quantas pessoas que são, pessoas ativas na obra do Senhor, e de repente ele recebe uma proposta, e essa proposta atrai o coração dela, queridos. Sabe o que eu tenho no meu coração? Deus ele me gerou aqui neste lugar. Eu sempre falo para as pessoas, o dia que Deus me chamar, depois que o negócio estiver bom aqui, estiver caminhando e tal, e de repente Deus falar assim: ó, Fábio, você precisa ir para um lugar lá, porque esse lugar está precisando de alguém para ajudar e tal. Queridos, a gente vai com alegria. Mas o problema é que muitas ofertas tomam o coração das pessoas. E assim como o coração de Eva foi tomada pela vanglória, ela entregou de bandeja a graça que o Senhor estava dando para eles. Porque eles viviam num lugar onde a morte ainda nem existia. As dores nem existiam, não existia choro. Era só alegria e de repente, queridos, eles foram atraídos. Eva foi atraída por uma voz que veio bem de mansinho. Porque Satanás ele não vem rapidão, ele vem de mansinho. De repente você abre um site, de repente você abre uma conversa meio indecente, você começa a gostar dessa conversa. Às vezes Satanás ele vem e diz para você: não, se você roubar só um pouquinho não tem problema, ninguém vai ver, pode ficar tranquilo. Aí de repente Satanás está falando assim: ó, não, pode fazer uma fofoquinha bem tranquilinho, sossegado, não vai acontecer nada não. Não, mas isso não é fofoca, isso daí é falar a verdade. Não, é fofoca santa. E a gente começa a trocar e pormos terminologias nos nossos pecados. E aí o demônio do nada a ver, ele começa agora a ser criado. E de repente nós começamos a perder o foco no Senhor Jesus. Pelo simples fato de nós começarmos a dar ouvido para a serpente. Queridos, o plano original de Deus para as nossas vidas é viver debaixo dos cuidados dEle. Amém? É viver debaixo dos cuidados daquele que nos criou. Ele nos criou, Ele sabe de todas as peças defeituosas que tem dentro de nós. Às vezes Ele vai jogar um olhinho ali, às vezes Ele vai fazer com que essas peças que estão rangindo venham a perder o rangimento pelo fato de nós termos comunhão com Ele. Mas quanto mais eu estiver distante de Deus, eu sou como aquele carro velho que eu não levo para manutenção, que eu não levo para o meu mecânico, e esse carro ele vai perdendo as suas peculiaridades, ela vai perdendo as suas propriedades, e de repente esse carro ele vai servir só para o ferro velho. E nós muitas vezes somos assim, nós deixamos para buscar o Senhor quando as coisas estão ruins, quando na verdade nós precisávamos buscar o Senhor, quando nós estamos bom, com vigor, buscando o Senhor com toda alegria, levantando as nossas mãos e adorando com todo o nosso coração, adorando com toda a nossa força e o adorando com todo o nosso entendimento. Essa é a vontade de Deus, essa é a primícia que nós precisamos entregar no altar do Senhor. Amém? Essa é a primícia que eu e você precisamos entregar no altar do Senhor. Porque é muito fácil nós falarmos de Deus, é muito fácil nós buscarmos o Senhor enquanto nós estamos bem. Mas quando as coisas ficam ruins, infelizmente, queridos, nós deixamos Deus de lado. Outros, quando as coisas estão boas, elas trocam as coisas boas. Elas ficam com as coisas boas e abandonam o Senhor.
Sabe a riqueza e a prosperidade que Deus quer derramar sobre as nossas vidas? Eu sei que você, nas suas noites, no seu tempo com o Senhor, ora pedindo para o Senhor: Senhor, me ajuda na área financeira. Senhor, me ajuda, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Queridos, tudo que nós recebemos da parte do Senhor é para beneficiar outras pessoas, não é para nos auto-beneficiar. E quando nós entendermos isso, queridos, nós vamos ser prósperos na terra, porque nós somos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, e sabendo que existem muitas pessoas precisando de uma mão estendida para ajudá-las. Amém? E esse pode ser eu e pode ser você, em nome de Jesus. Então, queridos, agora eles comeram do fruto que Deus tinha proibido. E agora eles se viram nus. E o texto vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor. Queridos, ouvir a voz de Deus quando nós estamos no pecado é uma tortura. Eu não sei se você já teve a experiência de falar de Jesus para alguém que não quer Jesus. É perigoso você ser agredido, queridos. A pessoa fica alucinada, ela fica desesperada porque ela não quer ouvir aquilo. Ontem um falso testemunhando a respeito de um rapaz, de uma moça, né, que manifestou na casa um dia, quando ele era meninão e tal, ouvindo a música do Elvis Presley. E era um disco que ele tinha feito gospel. E eles não sabiam, né? O Fausto falando para mim que eles não sabiam que este disco era um disco gospel, mas falava de Deus naquele disco. E a menina, ela era de um terreiro. E quando a música começou a tocar, de repente ela ficou furiosa, né? Queria quebrar ali o toca-disco, queria quebrar tudo que tinha na frente. Eles precisaram segurar ela, outros saíram correndo e aconteceu um desastre dentro daquela casa. Queridos, falar de Jesus para quem não quer ouvir é uma tortura. E por isso que nós precisamos falar. Eu e você precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos ser luz em meio às trevas, amém? E o Senhor tem chamado você. Deus, Ele está projetando para que esta igreja encha. Mas só que eu e você precisamos trazer no nosso coração a responsabilidade de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Tem muita gente que está dentro da igreja aqui que já deveria estar cuidando de pessoas e está precisando de cuidados ainda. Sufocando às vezes o líder, pedindo para que ore, para que busque em favor da sua vida, quando na verdade nós precisávamos nos autorresponsabilizar pelas responsabilidades que Deus tem trazido ao nosso coração. Amém? Amém ou não amém? Queridos, nós precisamos ser discipuladores, nós precisamos ensinar as pessoas. Esse é o nosso papel como igreja. Não tem sentido eu e você virmos todos os cultos aqui na igreja, ou ouvir palavras às vezes que você vê, você às vezes fica desorientado, às vezes fica nervoso e irado porque está ouvindo a mesma palavra, mas essa palavra que você está ouvindo, você não está repetindo ela para outras pessoas. Às vezes você sabe de cor uma pregação que vai ser pregada em cima desse altar, mas você não reproduz ela na vida de outras pessoas. Você está perdendo tempo, querido. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de saber que nós somos responsáveis sim por almas e nós vamos responder por elas. Assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos responder por todas aquelas almas que infelizmente se perderam no meio do caminho e nós, com os nossos olhos cobiçosos, buscando só a nossa vanglória, buscando os nossos prazeres e os desejos de alcançar status, infelizmente, queridos, nós vamos chegar diante de Jesus naquele dia e o Senhor vai olhar para mim e para você: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Esse é um alerta do Senhor para nós, queridos. É um alerta do Senhor para nós. Fábio, mas eu não quero passar por isso, então mude hoje o seu comportamento para com o Evangelho, amém? Fábio, mas é difícil, queridos, tudo na nossa vida é difícil. Eu tenho acompanhado eu não sei se vocês conhecem aquele documentário que tem lá nos Estados Unidos, dos quilos mortais. Eu acompanho aquilo, queridos. Meus irmãos, as pessoas, elas andam 3 dias de carro, sabe, dentro às vezes de uma carroceria, de uma caminhonete, para passar pelo médico, para o médico dizer para ela assim: ó, você precisa emagrecer. 3 dias, queridos, 3 dias de viagem. Meu Deus, só para ouvir o médico dizer: você precisa perder peso para você fazer a cirurgia. Ela sabe que ela precisa perder peso, queridos. Elas sabem.
Mas só que muitas vezes nós não ligamos uma chavinha. O que Deus quer que eu e você faça? Liga uma chavinha na nossa mente. Entenda que agora eu sou gerador de vidas, amém? Jesus não nos chamou para nós sentarmos ali sentar ali na plateia e ficar batendo palma, não, queridos. Nós fomos chamados para gerar vidas. Ovelha gera ovelha. Nós fomos chamados para gerar vidas em nome de Jesus. Nós vamos começar a crescer como crente, como cristão, quando nós pegarmos uma vida para cuidar. Eu sei por que muitas pessoas não querem cuidar de vidas, porque dá trabalho. Quem tem filho homem, quem tem filho mulher, sabe como que é. A gente tem que dar educação, nós temos que orientá-los, nós temos que discipliná-los, nós temos que puxar a orelha, se for preciso, às vezes pôr de castigo. Não é fácil cuidar de vidas, e muitas vezes nós, com nossa casca de religiosidade, fugimos da nossa responsabilidade. E quando nós fugimos da nossa responsabilidade, infelizmente, agora nós estamos entrando na seara da culpa. E que vai ser cobrado de mim e de você. Você quer crescer como cristão? Quem quer crescer como cristão aqui? Pegue uma vida para você cuidar. Pegue uma vida para você cuidar, porque você vai ficar frustrado. Quantos discipulados que eu comecei, que às vezes andava 10, 15 quilômetros para atender essa pessoa na casa dela, para ela não sair da casa dela, para mim ter esse cuidado com ela lá, poder orar com ela e orar com a família, mas no meio do discipulado ela desistir. Alguns iriam dizer, perdi tempo. Não, queridos, a semente foi lançada e no tempo certo vai dar o seu fruto. Todos nós precisamos ter essa disposição de atender pessoas que estão vivendo no relento. Quando eu e você tomarmos uma posição, as coisas vão mudar. Amém? Nós vamos ser cheios de Deus. Porque um dia nós estávamos vivendo no nosso comodismo e agora nós saímos do nosso comodismo. Eu sei que fazer algo diferente dá trabalho. E é natural. Só que se eu persistir nesse trabalho, se eu for resiliente, vai criar alguns músculos. Esses músculos vão me dar força para continuar na minha caminhada. Queridos, e existem muitas pessoas precisando de uma palavra sua. Fábio, mas eu não sei pregar. Você sabe dizer que Jesus é amor. Você sabe dizer que Jesus salva. Você sabe dizer que a paz de Cristo traz tranquilidade e paz no coração. Todos nós sabemos destas palavras. Amém? Porque, amados, nós falamos que somos cristãos, mas quando nós estamos diante de uma circunstância meia esquisita, normalmente nós perdemos a estribeira, nós queremos já usar as nossas forças, nós queremos falar para aquela pessoa isso e aquilo, nós queremos às vezes até bater. Eu já ouvi crente dizendo, eu vou matar aquele fulano, porque ele fez isso e aquilo. Amados, aonde está o nosso coração, meu Deus? Eva perdeu, queridos, a comunhão com o Senhor. Eva perdeu a comunhão com o Senhor. Faça uma pergunta ao seu coração: como que você está de comunhão com Deus? Eu não sei como que você está de comunhão com o Senhor. Isso é você e Deus. Eu tenho aprendido na minha caminhada, queridos. Sabe, são tantas pessoas que me chamam no Messenger, no WhatsApp: Fábio, como que você fez para eliminar 14 quilos em 2 meses? Irmãos, eu só falo como eu fiz. Não, eu não consigo ficar sem açúcar. Eu não consigo. Meu Deus, ficar sem pão de manhã? Tem que diminuir arroz? Não dá. Queridos, cada um toma a sua decisão. Você não tem obrigação de convencer ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O único papel seu é: irmão, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Nossa, crente radical. E aí? E não é? Nós precisamos ser reais, queridos. Amém? No versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus, Ele está chamando por mim e por você? Será que a voz do Senhor está chamando nós nesta noite? O que Deus está falando no seu coração? Será que Deus, na viração, Ele está dizendo assim, e chamou o Senhor Deus
ao fulano e ao ciclano e lhe perguntou: onde estás? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Escute a voz do Senhor. Aonde estás? Eu não sei se você se perdeu no meio do caminho. Eu não sei se você foi atraído por algo. Eu não sei se o seu coração está voltado para coisas que, infelizmente, não vai agregar em nada na sua vida para o reino. Mas o Senhor está perguntando para você nesta noite: aonde você está? Queridos, no versículo 10, ele responde assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Às vezes vai ter alguém aqui que está nu diante de Deus, e vai ter medo, e vai se esconder. Amados, o início do nosso arrependimento é reconhecer que nós estamos nus, que nós pecamos. Todos nós temos um pecado oculto, que só o Senhor sabe. Uns falam demais, falam o que não deve, outros mentem demais, outros são agressivos, outros são ladrões, outros são assassinos por palavras, outros têm pensamentos homoafetivos. Mas, amados, o Senhor não quer que nós nos escondamos. Não, queridos. O Senhor quer tratar de mim e de você. Amém? No versículo 11, o texto diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Por acaso você... Porque tem muita gente que acha que o problema foi a maçã. Outros que leiam Bíblia sabem que foi um fruto. Mas o problema não foi o fruto, queridos. O problema foi a desobediência. O Senhor perguntou: comeste da árvore de que te ordenei que não comesseis? Como que está a sua vida? Será que você está comendo de uma árvore que o Senhor está dizendo para você não comer? Queridos, será que eu e você estamos buscando um fruto numa árvore que o Senhor está dizendo: ó, você vai morrer se você comer desse fruto? Larga esse fruto, pelo amor de Deus, ele vai te matar. Queridos, no versículo 12 é a maior decepção que eu tenho de Adão. Meu Deus do céu, olha o que ele diz, ele fala assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que homem desculpento, que homem sem noção, sem pujança. Porque, amados, a lei foi dada para o homem. Homem precisa ser homem, tomar a sua posição de varão, tomar a frente da responsabilidade. Homem que é homem não foge da guerra. Homem que é homem enfrenta o ladrão de frente para defender a sua esposa e os seus filhos. Homem que é homem fica de pé diante das batalhas. Este homem foi um homem covarde. Um homem, como diz no linguar popular, um homem banana. Ele simplesmente lançou a responsabilidade em Deus, porque foi o Senhor que me deu esta mulher, eu não tinha pedido, porque eu estava no jardim tão tranquilo e bem e sereno, e o Senhor decidiu me dar esta peste para estar do meu lado. Foi mais ou menos assim que ele disse. Queridos, ele não assumiu a responsabilidade. Primeiro ele pôs a culpa em Deus. Será que em algum momento da nossa vida nós estamos pondo culpa no Senhor pelas decisões que nós estamos tomando?
Será que eu e você estamos fazendo besteira e de repente nós estamos dizendo para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque o Senhor falou comigo naquela noite, o Senhor usou alguém para falar comigo e de repente tudo está dando errado. Será que não foi uma decisão tomada pela ambição do seu coração? Porque às vezes o nosso coração, queridos, ele está tão obstinado a abraçar algo que não está ao nosso alcance, que nós tomamos uma decisão que Deus não está no negócio. Mas ele pôs a culpa em Deus, porque Deus tinha dado uma auxiliadora para ele. No versículo 13, o texto diz assim: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Olha a outra desculpenta aqui, queridos. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quantas pessoas estão pondo culpa no pastor? Eu saí da igreja, eu desviei porque o pastor não foi na minha casa me visitar. Eu desviei do Senhor porque eu ia lá naquela igreja lá e os irmãos não me cumprimentavam. Eu saí da igreja porque o fulano de tal falou alguma coisa lá em cima do altar e foi direcionado para mim. Se a carapuça serviu, se você está vivendo no erro, você precisa entender que você precisa mudar. Amém? Então, queridos, nós vemos o homem botando a culpa em Deus, sempre terceirizando a responsabilidade, é o que nós fazemos todos os dias. Eu errei por causa do fulano, eu errei por causa do ciclano, quando na verdade nós precisávamos assumir a nossa responsabilidade. O homem, ele põe a culpa em Deus e põe a culpa na mulher. A mulher, ela põe a culpa em quem? Na serpente. Ela não assume a sua culpa. Ela não assume que ela ficou alisando o pecado ali, achando que aquilo não ia fazer mal para ela, que aquilo não ia matar, pelo contrário, ela teria os mesmos poderes que Deus, mas de repente, queridos, ela perdeu a comunhão com o Senhor e ela botou a culpa na cobra. Meu Deus! Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Amados, as pessoas erram. Aí fala assim: eu errei por causa de Satanás. Eu sei que Satanás, ele é astuto, ele é sagaz, mas ele não obriga ninguém. Satanás não obriga você a fazer aquilo que você quer. Porque o pecado está dentro de nós, irmãos. E se nós não vigiarmos, nós abrimos algumas brechas. E essas brechas, às vezes, podem ser irreparáveis, porque elas se tornam um brechão. E, de repente, legiões de demônios tomam conta da nossa vida. E a gente já não tem mais força. O Fausto falou aqui a respeito do rapaz, ele tem vontade de vir para a igreja, mas ele não consegue, porque ele foi tomado por legiões. Mas, amados, nós não podemos usar a desculpa de que tudo foi o diabo, não. Muitas vezes nós erramos pela falta de caráter que nós temos, pela falta de vigiar, pela falta de buscar nas Escrituras orientações devidas que nós precisamos. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele gera frutos em nós. E um desses frutos se chama domínio próprio, mansidão, amor. Então, queridos, nós precisamos parar de dar desculpa. Eu não fiz tal coisa por causa disso e daquilo. As desculpas vão te matar, meu Deus do céu. As desculpas vai te matar, vai te tirar de perto de Deus, você vai perder a comunhão com o Senhor. Irmãos, você não vai perder a comunhão com a igreja, você vai perder a comunhão com o Senhor. E ai daquele que perder a comunhão com o Senhor, meu Deus. No versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Satanás é o inimigo da nossa alma. A mulher que o texto está dizendo somos nós, a igreja do Senhor. Então o texto está dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. A igreja do Senhor será perseguida por Satanás até o fim.
até acontecer o Armagedon, e o Senhor vir com toda a sua fúria e tomar todas as coisas como sua propriedade novamente. E o texto vai dizendo: este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos Jesus sendo crucificado na cruz, ele foi ferido em seu calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente com a ressurreição. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ressuscitará naquele dia, assim como o Senhor ressuscitou, e nós viveremos na eternidade com o nosso Deus. Amém? Amém? Essa é a esperança que me motiva todos os dias, viver na eternidade com o nosso Senhor. Eu não sei como que está o seu coração, se você está desiludido com a vida por causa dos problemas deste mundo, mas eu quero dizer para você que Deus é maior do que os seus problemas, Deus é maior do que os nossos problemas, Ele tem algo grande para entregar nas nossas mãos, nós só precisamos crer, amém? Amém? E o texto vai dizer no versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. As dores que as mulheres sentem hoje é pelo pecado adâmico. No versículo, as dores que a igreja sente, queridos, o texto vai dizer, Jesus falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. As dores vão existir. Se você está caminhando com Jesus, mas você não está sentindo dores, você não está sendo perseguido, nada está acontecendo na sua vida, tem algo de errado. Tem algo de errado. Você não está entendendo, tem algo de errado. Porque, queridos, quando nós abraçamos a fé, nós abraçamos problemas. Ah, mas eu queria tanto ir na igreja só para adorar. Eu não sei qual evangelho que você está lendo. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É o mandamento do Senhor, mulheres. Meu Deus. Lógico que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai dizer que o homem, o texto vai dizer assim, a mulher ela precisa ser submissa ao seu esposo, ou seja, a palavra submissa não é uma capacha, não é uma mulher que tem que se submeter às mazelas do seu esposo, não, queridos. A mulher ela precisa respeitar o seu esposo. E o texto vai continuar dizendo que os maridos, eles precisam amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida em favor de muitos. Então nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande. Se nós formos amargos com as nossas esposas, automaticamente nós vamos ter esposas amargas que não vão nos respeitar. E por isso que eu e você precisamos, homens, tomar uma decisão de amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a sua igreja, entregar a vida em favor da vida dela. Amém? Amém? Ajudei um pouquinho as mulheres, né? Tá tudo certo. Versículo 17 diz, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. As dificuldades dos trabalhos, queridos, é por causa do pecado. Nós não podemos reclamar das nossas dificuldades, não. Nós precisamos agradecer a Deus, porque todas essas dificuldades cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas, amém? Amém ou não amém? Então, o texto do versículo 17, o texto vai dizer ainda no versículo 17, visto que atendeste a voz da tua mulher, queridos homens, você não pode ouvir a sua mulher quando a sua mulher é uma tola, quando ela desrespeita a palavra de Deus. Mas se a sua mulher for uma mulher sábia, que fecha com você, ouça ela. Porque pelo amor de Deus, existe um ditado que a mulher ela tem um sexto sentido. E realmente, o homem que ouve a sua esposa, ele já sai ganhando. Amém? Amém, homens?
No versículo 18 diz, ela produzirá também a terra, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás, ou tornarás. Queridos, todos nós aqui, que estamos aqui dentro, estamos convictos de que nós vamos morrer? Esse nosso corpinho aqui é terra, queridos, é pó, e nós vamos voltar para o pó, assim como diz o texto. Isso daqui ele vai responder algumas perguntas das pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho. Porque, queridos, o maior medo do mundo é a morte. Só que nós que somos cristãos, nós sabemos que Jesus ele venceu a morte. E o texto vai dizer que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. Então nós precisamos crer nesta palavra, nós não podemos ter só uma filosofia na nossa boca, não, queridos. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, amém? E deu o homem o nome de Eva. O que significa a palavra Eva? Olha a benevolência de Adão para com Eva. A palavra Eva significa aquela que vive. Ou seja, ela morreu. Deus falou para ela que, para eles, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas Adão profetizou na vida da sua esposa. Aquela que vive. Amém? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está o primeiro sacrifício que nós vemos na Bíblia. Sacrifício, queridos, ele veio por causa do pecado. O primeiro sacrifício que Deus fez foi matar um animal para que usasse as vestes ou a pele deste animal como vestes em Adão e Eva para esconder a sua nudez. Quando nós temos ali, o exemplo de Jesus morrendo na cruz, Jesus ele precisou morrer para que nós fôssemos agora cobertados com a nossa nudez. E por isso que a palavra de Deus vai trazer isso ao nosso coração, porque Jesus, ele tampa os nossos pecados, amém? Queridos, quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador, porque existe só um mediador entre Deus e os homens, chamado Cristo Jesus. Ele diz que quando nós clamamos em favor por meio de Jesus, agora nós estamos escondendo a nossa face, escondendo os nossos pecados em Jesus. E nós precisamos ter essa consciência, porque se nós estivermos em Jesus, nós não passaremos pela destruição que o Senhor prometeu a todos aqueles que estão distantes de Deus. Amém? Amém, queridos? Então Jesus, quando nós oramos, presta atenção em mim, quando nós oramos por meio de Jesus, é como se fosse Jesus sendo apresentado diante do Pai. Porque, amados, a Bíblia diz que Deus é santo. Ele é separado. Ele não precisa se santificar. Se eu e você, como seres humanos, nos apresentássemos diante do altar do Senhor, nós seríamos fulminados ali mesmo. Mas por causa de Jesus, nós podemos chegar no Santo dos Santos. Amém, queridos? Amém? Então Jesus é a resposta que nós precisamos para chegar ao Pai. No versículo 22 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Amados, vou falar algo para você aqui que você vai ficar escandalizado. Presta atenção em mim, guarda no seu coração. A morte física é uma bênção para nós. Fábio, como assim? Sim, queridos. Olha aqui. O texto diz assim, ó. O Senhor Deus, no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. No versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, presta atenção aqui.
é necessário que nós morramos. O apóstolo Paulo vai dizer que para uma árvore crescer, para uma árvore nascer, ela precisa morrer. A semente precisa morrer. Nós somos uma semente plantada nesse mundo aqui, queridos. E por isso que Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer de novo, queridos, é morrer para a vida antiga e viver uma vida nova em Cristo Jesus. É mudar toda a nossa performance. A nossa conversa é outra. Os nossos pensamentos precisam mudar. Os nossos ouvidos precisam ouvir coisas que agregam na nossa fé. Os nossos olhos precisam observar coisas que agregam na nossa fé, porque Jesus diz que os nossos olhos é a janela do nosso corpo. Então, se os nossos olhos estiverem fitados em trevas, grandes trevas, será todo o nosso corpo. Amados, quando Deus tira Adão e Eva do jardim para não comer da árvore da vida, Ele simplesmente está permitindo que Adão e Eva tenham esta oportunidade que nós temos hoje, a oportunidade de nos arrependermos. Porque se Adão e Eva comem do fruto da vida eterna, o pecado seria eterno e nós não estaríamos aqui para contar a história. Nós seríamos destruídos, assim como a terça parte dos anjos e Satanás, que traíram Deus por serem seres eternos. Então, a vida que nós estamos tendo hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando para recebermos a vida eterna. Amém? Amém? E por isso que nós saímos do jardim, por isso que nós saímos daquele lugar maravilhoso, porque agora nós precisamos nos reencontrar com Deus. E por isso que você está tendo essa oportunidade de se reencontrar com Deus. E todas as vezes que você abrir a Escritura, você vai ver que Deus vai falar ao seu coração e você vai mudar algumas atitudes que você tem, porque é necessário, amados. Porque não adianta nós vivermos uma vida relaxada e achar que é assim, vivendo uma vida religiosa. Eu dizimo e oferto, está tudo certo, eu participo de todos os cultos, está tudo certo, amados. Se não mudar o seu interior, infelizmente, quando a trombeta tocar, você não vai ouvir. Não vai ouvir, queridos. Porque a Bíblia diz que virá dos céus anjos que invadirão os quatro cantos do mundo para juntar aqueles que são de Deus. Então, queridos, o próprio Senhor saberá quem sou eu e quem é você. Ele mesmo separará o joio do trigo. Ele mesmo separará, queridos. Então, Fábio, o que eu tenho que fazer? Tenha uma vida com Deus. Nós sabemos como que o pecado entrou neste mundo. Nós sabemos como que Eva foi atraída pelo pecado, pelas palavras suaves que tomaram o seu coração. Só um pouquinho, não dá nada não. Outro dia nós estávamos no culto lá na minha sogra e de repente tinha um bolinho lá gostoso, sabe, de prestígio, uma delícia. Aí o Fábio de Melo cortou o açúcar, a irmã falou assim, só um pouquinho. Eu falei, só um pouquinho. A Bíblia diz que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então eu não quero só um pouquinho. Queridos, não, mas pecar só um pouquinho não tem problema não. Meus irmãos, pelo amor de Deus, viemos para Jesus, amém? Quem veio para Jesus? Quem veio para Jesus? Entregamos o nosso coração para o Senhor, vivemos para Ele, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos gerar frutos para o reino. Porque o Senhor virá um dia e vai perguntar assim, onde estão os teus frutos? Senhor, eu tive medo, escondi o talento, porque eu sei que o Senhor é rigoroso, e o Senhor vai cobrar, e isso e aquilo. E o Senhor vai falar assim, por que você não pôs no banco, pelo menos para multiplicar, seu abençoado? Aí por causa dessa tua atitude, agora você perdeu a maior festa das bodas que você poderia participar da sua vida. Mas Senhor, o que me espera, o que te espera é choro e ranger de dentes. E a Bíblia diz, o próprio Cristo falando que lá o fogo não se apaga e o verme não morre, queridos. É uma condenação eterna, ou seja, um sofrimento eterno. O que o Senhor está falando para mim e para você, você está tendo a oportunidade de fugir do juízo de Deus. Então, essa vida que você está tendo é uma oportunidade de você viver algo diferente na terra. Amém?
Amém ou não amém? Vamos agradecer ao Senhor? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos o Senhor pela tua palavra de despertamento, Pai. Nós precisamos que o Espírito do Senhor, meu Deus, nos convença dos nossos erros. Mostre, Pai, ilumine o nosso coração, para que nós consigamos enxergar, Senhor, aquilo que nós temos praticado e que tem desagradado o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalhe no nosso pessoal, porque os nossos olhos muitas vezes, Senhor, tem umas traves e nós conseguimos enxergar um cisco no olho do nosso irmão, mas nós não tratamos da trave que está no nosso. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cuidar do nosso interior, que nós possamos cuidar da nossa vida e vivermos algo sobrenatural nessa terra, Pai, porque existem muitas pessoas que estão sedentas, buscando pais espirituais para cuidar delas, Senhor, porque elas estão como órfãs, lançadas no mundo, Pai. E em nome de Jesus, levante aqui neste lugar um povo disposto a servir o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, vai tocando nestes corações, Senhor. Meu Deus, se houver aqui um coração duro de pedra, que o Senhor possa quebrá-lo, que o Senhor, meu Pai, faça com que este coração seja de carne e que ele possa entender a necessidade do reino do Senhor. Meu Deus, tudo que nós fazemos, nós sabemos que não são para os homens, nós sabemos que é para o Senhor e que toda alma ganha, meu Deus, assim como diz a tua palavra, a festa no céu. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, permita com que nós nos congratulamos, Senhor, nos alegramos, meu Deus, com uma alma que estava perdida e agora foi achada. Meu Deus, em nome de Jesus, usa os teus filhos, Pai, a partir do momento que sair por estas portas, Senhor, que o fogo do Senhor invada este coração, meu Deus, que as palavras que saírem da sua boca sejam, meu Deus, palavra dos céus, meu Deus, como espada de dois gumes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai alcançando o coração dos teus filhos e que os teus filhos, meu Pai, possam gerar filhos na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, amém e amém, amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória.